Olá pessoal, aqui é o John O João. e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, sobre dinheiro na Bíblia. Muitas dúvidas que as pessoas têm, se é pecado enriquecer, se é pecado ter dinheiro, o que eu faço para mudar as minhas finanças? A Bíblia dá alguma dica sobre dinheiro, sobre finanças? Olha, a Bíblia, ela fala sobre várias e várias coisas. E principalmente sobre finanças. Finanças é um assunto muito importante na vida de um cristão. Nós temos que saber que a Bíblia, ela é completa. Ela não vai falar só sobre um assunto. Ela vai falar sobre vários assuntos. Porque a Bíblia foi feita para ajudar o ser humano a ter uma vida boa em várias áreas e não só em uma área. E também com o propósito de levar o ser humano para o céu. Então fique até o final deste vídeo para você aprender sobre finanças na Bíblia. Exatamente. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, João, é pecado enriquecer? É pecado ter dinheiro? Como muitas pessoas dizem, como muitos cristãos dizem? Então, John, na minha opinião, não. Por quê? Olha, as pessoas têm uma crença, porque em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, vai falar que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E as pessoas acreditam de que o dinheiro não é bom. Só que essa crença é uma crença limitante. Você ter dinheiro e ser egoísta, isso é errado. Não é que você ter dinheiro é errado, não. Mas sim o que você vai virar se você tiver poder. Tem até uma frase que fala assim, para você saber quem é o ser humano, dê poder a ele, dê dinheiro a ele, faça que ele venha crescer, para você conhecer quem é quem. E realmente é isso. Porque se você der dinheiro para alguém que ela já tem uma mente corrompida, ela vai se corromper mais. Mas se ela for uma pessoa honesta, uma pessoa que não é egoísta, uma pessoa que não ama o dinheiro, que não prioriza o dinheiro acima de tudo, ela não vai ser egoísta se ela tiver dinheiro. Isso daí é uma crença limitante. Outro exemplo também é aquela passagem que fala que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o que essa passagem diz? Muitas pessoas tiram conclusões com aquilo que lê. E a Bíblia não foi feita ao pé da letra. Para você entender a Bíblia, você tem que ler ela, interpretar ela, você tem que estudar as culturas e o que acontecia na época. Então não é basicamente você ler e você tirar uma conclusão. Um exemplo disso, as pessoas acreditam que um camelo passar no fundo de uma agulha é a agulha que costura a roupa. Só que não é. O que é então, João? Naquela época, os camelos, eles passavam por uma porta estreita. E eles passavam por essa porta estreita e era difícil para os camelos passarem lá. Só que eles passavam, não era fácil, só que eles passavam para beber água, eles passavam para passar de um lugar para o outro. Então essa porta tinha um nome de agulha. Então isso que quer dizer agulha, e não agulha que costura a roupa. Mas João, o que este versículo quer dizer? Eu vou interpretar para que você possa entender. É mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. Este versículo está querendo dizer assim, que um rico, ele pode entrar no reino dos céus. Deus, ele não vai fazer acepção de pessoas. Só que o versículo, o que ele está querendo dizer é que um rico, ele vai ser mais difícil. Ele vai ter que pagar um preço maior. Porque ele vai ter a responsabilidade de não ter o amor ao dinheiro, de ele ajudar as pessoas, que ele vai ter condições de ajudar outras pessoas. Então ele vai ter que pagar um preço maior. Mas não quer dizer que um rico não vai entrar no reino dos céus. Não é isso. Ele vai. Só que você tem que entender que ele tem responsabilidades. Você já deve ter ouvido a seguinte frase, que fala assim: quanto é mais dado, mais é cobrado. Quanto é mais dado, mais responsabilidade. Então esse versículo quer dizer basicamente essas frases que eu acabei de dizer. Mas João, o que acontece então se uma pessoa tiver dinheiro? Ela só vai ter poder de alcançar, de ir mais longe, de fazer um bem maior. O que eu tô querendo dizer é que se você tiver desejo no seu coração de ajudar as pessoas, mesmo você não tendo condições, você vai ajudar. De uma forma ou outra, nas suas limitações, você vai ajudar.
E se aquela pessoa que tem um desejo de ajudar as pessoas tiver dinheiro, ela vai conseguir ir mais longe. Ela vai conseguir alcançar outras pessoas, muito mais pessoas, se ela tiver dinheiro. Então não coloque na sua mente que ter dinheiro é pecado negativo. Isso não é errado e não é pecado. Eu já falei para vocês que o maior erro das pessoas é colocar o seu coração ao dinheiro. O problema é esse. E tem uma coisa que quando eu aprendi que riqueza e ser próspero são coisas diferentes, eu entendi e minha vida mudou bastante. Olha, o que eu tô querendo dizer pra você, não vai ser qualquer pessoa que vai ser rica. Por que você fala isso, João? Porque riqueza é dom de Deus. E prosperidade, todas as pessoas podem ser prósperas. Qual é a diferença disso, João? Ser rico, a pessoa ela já nasce com um dom de riqueza. Eu aprendi isso e eu entendi que as pessoas que têm o destino de ser rico, que têm a mentalidade diferente já, é um dom que Deus deu para ela. E ser próspero é totalmente diferente disso. João, o que você está querendo dizer com isso? Olha, Deus ele fala que todas as pessoas podem ser prósperas, mas nem todas vão ser ricas. Prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem. E nós vamos falar mais sobre isso neste vídeo. Um exemplo, você ganha R$1.000, R$2.000, mas você viver bem com isso. Isso é prosperidade. É você ter uma boa alimentação, você se vestir bem, você viver bem. Agora a riqueza Deus ele dá, ele escolhe pessoas exclusivamente que têm uma mente aberta para entender que o dinheiro não foi feito só para uma pessoa, mas que o dinheiro foi feito para ajudar outras pessoas, a alcançar outras pessoas. Por isso que uma grande minoria vai muito além do que a normalidade, porque poucas pessoas têm essa mentalidade. E Deus ele não vai dar algo para alguém se essa pessoa não estiver preparada, porque se ela receber, ela vai perder num estralar de dedo, ela vai viver um momento. Por isso que eu falo que o dom é uma coisa e ser próspero é outra. E também tem outra coisa que você não pode ganhar dinheiro de uma forma desonesta. Não adianta eu falar assim, João, é errado ganhar dinheiro? Não. Só que se você trabalhar de uma forma honesta, você fazer as coisas de uma forma honesta, vivendo os princípios da Bíblia, você vai honrar o nome de Deus. E você tem que entender que tudo que você tem que fazer para o nome de Deus ser glorificado. Então você tem que entender essas coisas. Ter dinheiro é errado? Não. Ser próspero é errado? Não. Tire essa mentalidade da sua cabeça. Porque aquilo que você coloca na sua cabeça, aquilo que você pensa, que você imagina que é, então por isso que eu sempre aconselho. Eu aconselho minha família a buscar conhecimento. Eu aconselho aos meus pais, aos meus irmãos, buscar conhecimento para que eles possam romper essas crenças que eles têm. Porque se eles não romper essas crenças, a vida deles vai continuar sendo a mesma sempre. Vai viver da mesma maneira sempre. Então, o que eu quero te dizer, fique até o final deste vídeo para você aprender mais sobre finanças. Sim, João, exatamente como você disse. O dinheiro ele só intensifica o que as pessoas são. Então se a pessoa ela é boa, com dinheiro ela vai ficar mais boa ainda. Se ela é uma pessoa mesquinha, com dinheiro ela vai ficar mais mesquinha ainda. E tem muita gente que acha que o dinheiro muda as pessoas, mas não muda ninguém. O dinheiro apenas intensifica aquilo que a pessoa já é. Então se a pessoa acaba ficando uma pessoa má com dinheiro é porque ela já era uma pessoa má, entendeu? Agora uma pessoa boa, ela vai conseguir ajudar mais pessoas, ela vai conseguir fazer coisas mais boas com aquele dinheiro. E a Bíblia sim ensina, várias passagens na Bíblia falam sobre prosperidade. A Bíblia não ensina a gente a ser pobre, ela ensina a gente a ser próspero, né? Em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Então a Bíblia toda, se você pesquisar, você vai ver que a Bíblia toda fala sobre prosperidade e não sobre pobreza. Então tem muita gente que por causa desse versículo acha que o dinheiro é raiz de todo mal, mas na verdade não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Não diz que o dinheiro é raiz de todo mal, diz que o amor ao dinheiro acima de todas as coisas. Ou seja, você só pensar no dinheiro.
Então, para você que quer ganhar dinheiro, para você que quer ser rico, você tem que pensar primeiramente em ajudar as pessoas, em dar valor, entregar valor ao mundo. E, consequentemente, o dinheiro vai vir. O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. E fazer um trabalho honesto, como você também disse. E também as pessoas têm que entender, um exemplo que eu quero dizer, você tem que entender qual é o propósito da pessoa ter dinheiro, John. Teve uma vez que eu estava vendo uma pregação de um líder e ele estava fazendo um seminário sobre isso, John, sobre finanças. E eu achei interessante, ele falou sobre oferta, falou sobre dízimo, ele falou vários assuntos. E ele falou uma frase muito interessante que eu guardei dentro de mim. Ele falou assim, se eu perguntar agora para alguém, quem quer ganhar R$1 milhão? Várias pessoas levantou a mão. Muitas pessoas levantou a mão e falou assim, eu quero. Aí ele pegou e perguntou, pra que você quer ganhar R$1 milhão? Aí a pessoa pegou e parou, ficou quieta por um momento. E ela demorou um pouco pra pensar. Ela falou assim, eu não sei muito bem. Mas aí ela pegou e falou lá o que ela queria conquistar. Só que Deus, ele não vai dar R$1 milhão se você não tiver um projeto, um plano para concretizar com aquele valor. O que eu tô querendo dizer é que Deus, ele não vai fazer algo na sua vida se antes você não tiver um propósito. Um exemplo, eu quero ganhar, um exemplo eu tô dando, R$1.000, R$1 milhão para mim dar emprego, ajudar as pessoas a conquistar os sonhos delas, ajudar as pessoas a melhorar de vida. Pode ter certeza que Deus, ele vai preparar tudo para que você possa conquistar esse dinheiro. Mas se você falar assim, Deus, eu quero ganhar R$1 milhão para me deixar no banco parado, não tem propósito, não tem uma coisa certa. Então você tem que entender isso, que para Deus, ele preparar o caminho, você tem que ter o propósito, tem que ter alguma coisa. João, eu tenho um sonho de ganhar tanto para mim se casar. João, eu tenho o sonho de fazer isso para mim comprar, sei lá, minha própria casa. Então você tem que ter um propósito, você tem que olhar para o propósito, porque hoje nosso mundo gira em torno do dinheiro. Vamos dizer assim que hoje sem dinheiro a gente não faz nada, mas nós temos que traçar propósitos. Deus, ele trabalha, Deus, ele tem prazer em propósitos. A Bíblia mesmo fala, ela inteira, ela é baseada em propósito, princípios e promessas. Então você tem que colocar propósitos na sua vida para que você possa chegar lá. Um exemplo disso, eu quero contar um testemunho meu. No começo do ano, eu sempre conversei com a minha namorada, que hoje é minha noiva, e eu tracei propósitos com ela. Eu falei assim, eu pedi ela em noivado no final do ano passado. Nós fomos orando e para que nós possamos casar este ano. E no final do ano, em nome de Jesus, nós vamos casar. E Deus, ele foi preparando tudo. Deus, ele foi abrindo portas. Deus, ele foi abrindo caminhos. Mas por que está acontecendo tudo isso? Porque eu tenho um propósito. Eu sei onde você quer chegar. Então, você também tem que saber, você tem que traçar um propósito na sua vida para que Deus, ele venha preparar o caminho na sua vida também. Exatamente. É como acontece com a gente aqui hoje na Trisco, né? A gente trabalha para ajudar outras pessoas, para levar a palavra de Deus para outras pessoas e ajudar as pessoas a mudarem de vida. Inclusive temos o curso Orações Diárias, onde a gente está ajudando as pessoas a criarem um hábito de orar todos os dias. E como consequência desse curso, o dinheiro vai vir como consequência. A gente ajuda primeiro as pessoas e depois recebe o dinheiro. E esse dinheiro, ele é usado para um bem maior. Ele é usado para espalhar a palavra para mais pessoas, para alcançar mais pessoas, tanto com marketing quanto com todos os gastos que a gente tem aqui na empresa. Então a gente tem um propósito e a gente está fazendo algo primeiro para depois colher. E João, o povo de Israel, o povo de Deus, tem boas finanças? Olha, esse é um assunto muito interessante de se falar. Eu gostei muito dessa pergunta, John. E o povo de Israel, eu acredito que você sabe disso, mas eles é as meninas dos olhos de Deus. Ele é o povo escolhido. E Jesus, se você estuda a Bíblia, se você procura saber sobre o povo de Israel, você vai saber que Jesus
veio exclusivamente para o povo de Israel. Mas Jesus veio, eles não aceitaram, então Jesus ele expandiu para todos. Mas o que eu quero dizer é que o povo de Israel, eles exclusivamente eles, os principais e as menininhas dos olhos de Deus, eles são muito bem financeiramente. João, me prova disso, João. Você pode pesquisar aí no Google, se você achar que eu estou mentindo, pode pesquisar aí e ver que o povo de Israel é o povo mais rico do mundo. No mundo tem aproximadamente 197 países. 197 países. E o povo de Israel, o único país, olha isso, o único país tem 52% da fortuna mundial. E outro exemplo disso também é que o povo de Israel veio da linhagem de Abraão, e Abraão também era um homem muito rico. Abraão ele tinha muitas ovelhas desde lá atrás, muito antes de Cristo. Ele já era rico. Abraão, Isaac, Jó também era muito rico, e mesmo assim, Jó é um dos homens que eu mais admiro na Bíblia. Jó é um dos homens mais fiéis que eu vi na Bíblia. Ele perdeu tudo que ele tinha, ele era rico, muito rico. Se você for ler o livro de Jó, no capítulo 1 vai falar que ele era o homem mais rico do Oriente, da região que ele morava lá, ele era o homem mais rico. Ele era mais rico em gado, em bens, em servos, ele era mais rico em tudo, ele era um homem muito poderoso. E mesmo assim, ele foi fiel a Deus, ele foi um homem muito fiel a Deus, um dos homens que eu mais admiro. Mas mesmo ele perdendo tudo isso, ele continuou sendo fiel a Deus. E foi o que nós falamos, que o amor ao dinheiro é o pecado, e não ter dinheiro. E Jó não tinha amor ao dinheiro, porque ele perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a família, perdeu os animais, perdeu tudo, só não perdeu a sua mulher. E ele perdeu até sua saúde. E mesmo assim ele permaneceu sendo fiel a Deus. Por que ele permaneceu sendo fiel a Deus? Porque ele não tinha amor ao dinheiro. Dinheiro não é pecado. Pecado é o amor ao dinheiro. Então tem vários homens na Bíblia. Tem Jó, tem Ló, sobrinho de Abraão. Ele também era muito rico. Tem vários homens também. Tem Davi. É um homem muito conhecido também pelos cristãos, que Davi é reconhecido segundo o coração de Deus. Ele era um jovem segundo o coração de Deus, que vivia segundo a vontade de Deus. E ele também se tornou um homem muito rico. E nem por isso ele deixou de ser fiel a Deus. Então tem vários homens na Bíblia, nas passagens, e também o povo de Israel era um povo muito rico. Então a Bíblia não ensina viver na mediocridade, mas ensina a pessoa a ser próspera. Não são todas que vai ser rica, mas viver bem a Bíblia ensina. Exatamente. E é mais sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar mais sobre finanças, sobre o porquê você tem tantas dívidas e como sair das dívidas, Sim. como melhorar as finanças, um passo a passo que você deve seguir segundo a Bíblia. Mas se você estiver pensando, então a Bíblia ensina a ser rico. Não, hoje nós vamos te ensinar o que a Bíblia diz, mas hoje nós não vamos falar sobre salvação. Porque você tem que colocar uma coisa na sua mente, porque as pessoas olham a Bíblia como se fosse assim, John. A Bíblia só ensina o povo a ir para o céu. E isso é errado. Você tem que saber a diferença entre viver os mandamentos, viver as promessas e viver os princípios. E as pessoas não diferenciam isso. Você tem que saber diferenciar para que você possa viver a Bíblia na sua totalidade. Prova disso é que o povo judeu, eles não vivem só os mandamentos. A maioria dos cristãos, John, as pessoas só querem viver os mandamentos, só querem viver para ser salvo. Mas a Bíblia, ela é um manual de vida. Prova disso, João. Quer ver? Pesquisa aí. A maioria das leis, você pode pesquisar no Google, foram tiradas da Bíblia, John. Foram baseadas na Bíblia Sagrada. Muitas e muitas leis foram baseadas no livro de Êxodo, no livro de Números, que onde falam das leis. Então, se você estudar, você vai ver que a Bíblia tem princípios de leis, princípios de saúde, para você ter uma saúde boa, princípios financeiros, que nós vamos falar sobre isso. Mas talvez se você estiver perguntando, João, qual é a diferença
de princípio e qual é a diferença de mandamento. Olha, mandamento é para você ser salvo, para você cumprir, para você herdar a salvação. Princípio é diferente. Princípio é você fazer uma coisa, você viver um princípio e para você, com consequência a esse princípio, você receber algo. Então você tem que entender isso, que princípio é diferente de promessa. Um princípio que as pessoas falam aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E isso é uma lei inevitável. É a lei que Deus ele colocou para todos. E se você viver o princípio de plantar, automaticamente você vai colher. E quando você colher, você não vai colher na medida que você plantou, você vai colher sempre mais do que aquilo que você plantou. Então, você plantar é um princípio. E você colher é inevitável. O princípio é uma coisa inevitável para você viver nessa terra. Então, eu espero que você tenha entendido o que é princípio. E se você não entendeu também, tem outro vídeo no nosso canal. Entre no nosso canal, que lá tem um vídeo onde eu falo sobre dízimo, eu falo sobre dinheiro na igreja. Então, entra lá também, que lá eu falo mais sobre princípio. E assista até o final, que eu tenho certeza que você vai tirar várias dúvidas. E outra coisa que eu quero que você entenda e fique bem claro na sua mente, que a Bíblia, em parte nenhuma a Bíblia vai ensinar a nós vivermos na miséria. A Bíblia não ensina ninguém a viver na miséria. Você deve estar pensando, João, então eu tenho que ser rico. Não, você não tem que ser rico. João, então a Bíblia ensina que nós temos que ser rico ou então nós não estamos vivendo a Bíblia. Não, não é isso. João, a Bíblia eu tenho que ser rico, então quer dizer que se eu não ser rico eu não vou para o céu. Não, não entenda assim. O que eu estou querendo dizer é que a Bíblia, em momento nenhum, ela vai te dar princípios para você viver na miséria. Mas se você cumprir a Bíblia, não só os mandamentos, as pessoas só querem cumprir uma parte da Bíblia. Um exemplo disso, só vou honrar meu pai e minha mãe. Para que eu vou amar meu próximo? Não tenho por que eu amar meu próximo. As pessoas escolhem o que elas querem cumprir ou não. Mas a Bíblia, se você cumprir ela na sua totalidade, a sua vida transforma. Guarde isso na sua mente. A partir de hoje, eu quero que você tome uma decisão para a sua vida. Entenda isso. Deus ele não quer que você só vá para o céu. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Só que o desejo de Deus também, por isso que ele deu a Bíblia, por isso que ele fez a Bíblia, por isso que ele escreveu a Bíblia. Para que aqui nessa terra nós possamos viver os princípios para que nessa terra também nós fôssemos prósperos. Então, coloque isso na sua mente. Eu quero te falar uma coisa. A partir de hoje, se decida a viver verdadeiramente a Bíblia. Se decida a mudar de vida com a Bíblia. A Bíblia é um manual para a sua vida. A Bíblia é para fazer você ter um relacionamento, não só um relacionamento com Deus, mas também viver uma vida boa aqui nessa terra. É você ser próspero. Olha, algumas pessoas podem discordar de mim, algumas não tem problema. Deixe nos comentários o que você está achando deste vídeo. Se você gostou, se você não gostou, comente aí que eu vou ler os comentários e vou também pesquisar mais sobre. Mas o que eu aprendi até hoje, o que eu vi na Bíblia até hoje, pelo meu conhecimento, a Bíblia nunca vai influenciar alguém viver na miséria. Exatamente, João. E você disse sobre princípios. A gente pode trazer outros vídeos falando sobre esses princípios. Se você hoje passa por algum problema, seja de relacionamento, saúde ou qualquer um que seja, além de finanças, comente aqui embaixo que a gente pode trazer próximos vídeos a respeito desse assunto, coisas que tem na Bíblia, um passo a passo que tem na Bíblia que vai te ensinar a mudar essa sua situação. Então, como você disse, a Bíblia é um manual para a gente poder viver bem, não só financeiramente, mas em todas as áreas da vida. Então, se você passa por algum problema, se você quer ver um vídeo sobre algum assunto, pode ser de propósito, como a gente havia dito antes, pode ser de relacionamento, pode ser de saúde ou qualquer outro, comente aqui embaixo que a gente vai analisar, e os que tiver bastante pedido a gente vai gravar um vídeo sobre esse assunto. E se você quer ver os próximos vídeos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.
E pode comentar qualquer dúvida que você tiver também sobre o assunto, comente aqui que a gente vai procurar responder o máximo de pessoas possíveis. Olha, e o que eu quero dizer, só para encerrar essa pergunta, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar aqui nessa terra? O que você quer fazer? Olha, se quiser, pare este vídeo, pause aí agora e pense. Fala, onde eu quero chegar? Você tem que saber onde você quer chegar. Eu já te ensinei que Deus ele trabalha com um propósito. Então você tem que saber onde você quer chegar. João, eu quero mudar de vida. Eu tenho um destino lá, ó. O meu alvo é aquele lá. E como eu chego lá? Aqui, ó. Tá vendo isso? Bíblia. Viva a Bíblia, que você vai chegar lá. Um exemplo disso, tem um barco no meio do oceano, e ele tá lá no meio do oceano. Se ele não souber para onde ele vai, onde ele quer chegar, ele vai para onde o vento bater. Ele vai viver uma vida sem sentido, ele vai viver uma vida de qualquer jeito e tudo vai estar bom para ele. Então você tem que saber onde você quer chegar para que Deus ele possa trabalhar ao seu favor. E por favor, não viva só uma parte da Bíblia. Viva na sua totalidade. João, quais são os principais princípios financeiros? O que a Bíblia fala sobre o dinheiro? Como a gente deve usar o dinheiro? Olha, para mim responder essa pergunta, eu quero fazer uma pergunta para você. Tudo que você compra parcelado? No cartão de crédito, no carnê, em a prazo? Suas parcelas que você faz são muitas parcelas para que você possa comprar alguma coisa. Você parcela tudo que você compra? Se a sua resposta é sim, ou às vezes você compra, eu vou ler uma passagem para te explicar o porquê eu fiz essa pergunta, que se encontra em Provérbios capítulo 22, versículo 7, que diz assim: O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Ou seja, nessa passagem vai dizer que aquele que empresta, ele se torna dono daquele que pede emprestado. Ou seja, se você ficar parcelando as suas contas, você vai se tornar escravo daquele lugar que você comprou. Porque aquilo que você adquiriu nunca vai ser seu totalmente enquanto você não pagar. E agora eu vou te contar uma estratégia que os bancos usam, as lojas usam, várias coisas usam para ganhar dinheiro de graça, vamos dizer assim, de você. Por isso que você vive nas dívidas, você vive com contas e não consegue livrar dessas contas por causa disso. Primeira coisa, eu quero que você entenda que o maior prazer das lojas, do banco, é quando você vai lá e faz um empréstimo, quando você vai lá e compra com carnê, com cartão de crédito. João, por que isso? Porque quando você compra parcelado, você paga a mais, normalmente tem juros em cima. Então, além de você pagar já o imposto daquele produto, que você sabe que não é barato, você paga o imposto daquele produto e também tem os juros a mais das parcelas que você faz. Então você está dando dinheiro para os outros de graça. E quando você faz isso, quando você tem esse costume, você só vai dar dinheiro. Agora eu quero te explicar por que o maior prazer da loja é que você compra parcelado. Olha, já deve ter acontecido isso com você, porque já aconteceu isso comigo. Quando você vai lá e compra um celular, beleza, você comprou o celular, você parcela o celular, aí você vai lá na loja pagar. Aí no começo tá tudo bem, 1, 2, 3 meses tá tudo bem. Mas nos finais das parcelas, você chega na loja para pagar, aí você chega lá, vê na vitrine um celular mais evoluído, um celular melhor do que aquele que você tinha comprado. Na hora já dá aquele desejo imenso, já dá aquela vontade imensa de comprar outro celular. Então por isso que as lojas preferem que você compre parcelado, porque você vai ir lá frequentemente e também vai ficar vendo as coisas. Então quando você compra parcelado, um exemplo, você ganha R$1.000 por mês. Aí tá, você ganha R$1.000 e o seu limite, se você comprasse tudo à vista, seria R$1.000.
Mas parcelado, ele te dá um limite a mais. Então, se você parcelar tudo, vamos supor, você comprar 10 coisas e essas 10 coisas você parcela em 10 vezes. Você vai ficar 10 meses sem poder comprar nada, porque seu dinheiro já está comprometido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você aguenta ficar 10 meses sem comprar nada? Não aguenta. Então é assim que as dívidas vai vir para sua vida. É assim que as dívidas é trazida para sua vida. Se você ficar parcelando, a sua vida vai acontecer isso. Você vai ir além do seu limite, além da sua capacidade. Aí é quando você fica endividado e cheio de conta. É exatamente isso, João. Quando a gente empresta, quando a gente pega emprestado de alguém, a gente fica escravo daquela pessoa, como diz nesse versículo que você leu. Por quê? Porque a gente vai estar amarrado, vamos supor assim, essa pessoa ou essa empresa, até a gente terminar essa dívida. Então, às vezes, nem tem juros, mesmo se não tiver juros, né? Isso daí fala até mesmo de você pegar emprestado de um amigo, por exemplo. Você pega um dinheiro emprestado de um amigo. Você vai ficar ali amarrado àquela dívida até você pagar o seu amigo. Ou seja, você está sendo escravo dele até a dívida ser quitada. Então, isso vale para tudo. E as empresas têm juros, sim, principalmente cartão de crédito, por causa do banco, né? Cartão de crédito tem muitos juros, empréstimo tem muitos juros, e as pessoas acabam se endividando por causa disso. Acaba meio que virando uma bola de neve. Então, às vezes ela vai lá, compra parcelado, aí não aguenta pagar, aí tem os juros. Aí ela pega o empréstimo para pagar o cartão de crédito, que ela tá devendo pro cartão de crédito. E tem os juros do empréstimo. Aí tem os juros do empréstimo, aí ela fica devendo pro empréstimo, aí faz um cheque especial para pagar o empréstimo, e fica nisso. E a bola de neve vai crescendo cada vez mais. Vai aumentando os juros e vai cada vez mais dando dinheiro para eles de graça. Sim, então exatamente. Comprar parcelado ou fazer empréstimo, qualquer coisa do tipo, é errado, porque você vai estar sendo escravo daquela pessoa e as suas finanças vai cada vez piorar mais. E também tem uma passagem muito interessante de se falar. Eu quero ler para vocês, que se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: a nenhum homem devais coisa alguma, senão amar-vos uns aos outros, porque quem ama o próximo, cumpre a lei. Este versículo mesmo fala que nós não devemos dever nada ao homem. O versículo, a palavra do Senhor está falando que nós temos que comprar tudo à vista. É porque às vezes nós queremos ver na Bíblia só o que nos agrada. Então procure, como eu disse, a Bíblia é um manual para a sua vida. Procure cumprir ela, não somente os mandamentos, mas também os princípios que vai mudar a sua vida, que vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Só que o problema, para que as pessoas possam mudar, primeira coisa que as pessoas têm que ter na mente, John, que as pessoas não entendem isso, que para mim mudar, eu tenho que mudar minhas crenças, eu tenho que mudar o meu pensamento, porque eu não vou mudar se eu não acredito que eu tenho que mudar. Como eu vou procurar mudança, John, sendo que eu não sei que eu tenho um problema, se eu não sei que eu tenho que mudar em alguma área? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, pelo amor de Deus, entenda isso. Procure conhecimento, procure mudar a sua mente, procure quebrar as suas crenças limitantes que te limita nessa vida que você vive, nessa vida de mesmice, sempre a mesma coisa, e não procura evoluir, que não procura mudar essa situação. Eu quero ler um versículo para você entender o que eu estou querendo te dizer, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 2. Olha o que vai dizer: um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo. Ou seja, tolo é alguém que não tem, vamos dizer assim, não tem valor, porque é uma pessoa que não tem valor, é tola, uma pessoa que faz as coisas por fazer. Ela não tem prazer no conhecimento, ela não tem prazer em buscar coisas novas. E agora eu quero te fazer uma pergunta: você é uma pessoa tola? Olha, por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes nós queremos mudar de vida, John. Quem não quer mudar de vida? Quem não quer ter uma vida melhor? Quem não quer melhorar as suas finanças, melhorar o seu relacionamento, melhorar todas as áreas da vida? Todo mundo quer.
E aí muitas vezes nós até oramos para Deus mudar, nós até pedimos para Deus mudar. Deus ele até tem o poder de mudar. Só que nós temos que fazer a nossa parte, John. Uma lei que ela é infalível essa lei, é a lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se eu plantar, John, um grão de feijão, uma espiga de milho, se eu plantar um gomo de cana, é infalível, vai nascer, porque eu plantei. A não ser que a terra não seja boa, mas isso daí é outra coisa de se falar. Mas se eu plantei, eu vou colher. E sempre que eu planto, eu nunca vou colher na medida que eu plantei. Um exemplo, se eu plantar um milho, eu vou colher várias espigas, eu não vou colher só uma. E naquelas várias espigas tem muito mais milho. Então, sempre que você plantar, você pode ir além daquilo que você esperava. Isso que eu quero te dizer. Só que o que nós queremos? Um exemplo. Eu quero mudar de vida, só que eu não faço nada para minha vida mudar. Eu vivo assistindo filmes, eu vivo assistindo novelas, eu vivo assistindo séries. Eu só faço coisas que não convém, que não vai me acrescentar em nada. Só perco o meu tempo em coisas que não vai me acrescentar. E eu quero mudar de vida? Como, John? Se eu não pego e não busco um livro para mim ler, se eu não faço nada para mim ter um conhecimento melhor. Então o que eu quero que você entenda, que para você mudar de vida, para você mudar essas crenças, você tem que plantar. Você tem que plantar para colher. Não tem como colher se não plantar. E o problema de tudo isso é que muitas vezes nós plantamos coisas ruins e nós esperamos que nós colhemos coisas boas, John. Esse é o maior problema. É que nós teremos uma colheita que nós nunca plantou. Eu quero mudança no meu casamento. Eu quero te fazer uma pergunta. Você fez alguma coisa para mudar seu casamento? Exatamente. Eu quero que Deus mude minhas finanças, quero sair dessas contas, eu quero mudar a minha vida financeira. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo que você vai ver na loja, você compra? Você faz alguma economia? Exatamente. Então não tem como as coisas mudar se você não fizer a sua parte. Eu acredito que você já deve ter ouvido aquele ditado. Aquilo que é possível, nós fazemos. E aquilo que é impossível, Deus faz. E é exatamente isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que é para mim fazer, aquilo que é para você fazer, aquilo que é pro John fazer, Deus não vai fazer. Mas se aquilo que você fizer e aquilo que é impossível que nós não conseguimos fazer, pode ter certeza que o papel de Deus ele vai cumprir. Só que você tem que cumprir o seu. Combinado? E outra coisa, John, que as pessoas não valorizam, que é muito importante. Isso é uma das coisas mais valiosas do mundo. João, mas a coisa mais valiosa não é o dinheiro? Não. O que é então, João? O tempo, John. O tempo é a coisa mais valiosa, mais preciosa do mundo. Porque cada minuto que se passa, o minuto que passou, não volta atrás. O dinheiro, nós pode ter dinheiro e depois nós conseguir de novo. Só que o tempo não. O tempo ele não volta atrás. O que eu quero te dizer? O problema é que muitas pessoas não valorizam o tempo. Então eu quero que você entenda isso. Valorize o seu tempo. Gaste o seu tempo, plante o seu tempo em coisas boas. Se você vive 24 horas assistindo TV, para com isso. Mude a sua rotina. Escreve num papel que você tem que fazer no seu dia a dia. Faça o seu tempo, cada minuto valer a pena, para que quando você for deitar na sua cama, você falar, nossa, olha o tanto de coisa que eu fiz hoje, olha o quanto eu progredi, quanto o meu passo foi longe em mais um dia. Então valorize. Talvez você deve estar vendo este vídeo e você deve estar pensando, nossa, João, realmente é verdade o que você está falando, porque tantos anos já se passou e eu não saio do lugar. Então é exatamente por causa disso. Porque você não valoriza o tempo e não gasta o seu tempo em coisas, não planta e quer uma mudança de vida sem plantar. Então, a partir de hoje, faça um voto consigo mesmo. Faça este voto e fale, a partir de hoje eu vou mudar e vou começar a plantar em coisas que vai me edificar, que vai mudar a minha vida.
Eu espero que você tome essa decisão, porque eu tenho certeza que quando você tomar essa decisão, as coisas mudam. Olha, outro exemplo que eu quero te dizer. Quanto tempo você gasta lendo livros? Se o seu problema é na finança, gaste um pouco de tempo do seu dia em livros de finança. Se você quer melhorar o seu relacionamento, tire um período do seu dia e busque conhecimento em casais que realmente foi superado, que teve essa superação de vida e hoje se dá bem nos seus relacionamentos. Busque conhecimento. Uma coisa que é muito importante é o conhecimento. O conhecimento é base de tudo. Não tem como você fazer algo, John, se você não tiver conhecimento daquilo. Você pode até fazer, mas você pode quebrar a cara muitas e muitas vezes. Mas quando você sabe como se faz, provavelmente o percentual de dar certo é muito maior. Então busque conhecimento na área que você está passando por dificuldade. Nós estamos falando sobre financeiro, mas pode ser em outra área. Então o que eu quero que você entenda é que todas as áreas você pode melhorar, basta você querer. Um exemplo que eu quero te dizer, olha, se você gastar apenas 20 minutos do seu dia, aproximadamente 20 minutos do seu dia, lendo um livro. No começo vai ser um pouco difícil, porque você está mudando a sua rotina. Só que se você der um passo de cada vez, ler um pouquinho aqui, ler um pouquinho ali, até você aprender a criar este hábito na sua vida, se você ler a cerca de 20 minutos por dia, em um ano, você leu 5 livros. Agora eu quero que você imagine o conhecimento de 5 livros na sua mente, uma coisa que você nunca viu, e você começa a ver, começa a ler. John, esses 5 livros pode mudar essa pessoa completamente. Ela pode mudar a sua mente, pode mudar a sua visão de uma tal forma que nunca mais ela vai ser a mesma. 20 minutinhos do seu dia. Agora imagine se você gasta a maior parte do seu dia buscando conhecimento, fazendo coisas úteis. Em um ano a sua vida pode mudar da água para o vinho. Exatamente. Mas basta você querer e se dedicar cada dia mais e mais. É verdade, João. O livro traz o conhecimento que a gente muitas vezes não tem. Muitas vezes passamos por problemas financeiros, um livro resolveria esse problema, o conhecimento de um livro. Não adianta só comprar o livro, ler e achar que vai ser resolvido. Você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu. Exatamente. O livro traz só o conhecimento. O que vai mudar a sua vida é a prática sobre aquilo. Então, sobre finanças, sobre relacionamento. E eu separei 2 livros aqui que eu achei bons sobre finanças. Eu tenho O Homem Mais Rico da Babilônia e Os Segredos da Mente Milionária. Esses livros são muito bons. E tem outros livros bons que você pode dar uma pesquisada. Tem o livro da Natália Arcuri, que eu recomendo muito, sobre finanças. Ela ensina a você a sair das dívidas e melhorar as suas finanças. E outros livros que você pode dar uma pesquisada para ver quais são os melhores, quais se encaixam mais no conhecimento que você quer adquirir para poder mudar as suas finanças. E não só na área financeira, como a gente disse. Pode ser na área de relacionamento, na área espiritual, a gente tem bastante livro aqui também de religião, na área de saúde, dentre outros. E uma coisa que eu acho muito interessante, John, é que tudo pode ser roubado. Se você tiver um carro, ele pode ser roubado. Se você tiver uma casa, ela pode ser tomada. Tudo pode ser roubado, tudo que você tem. Menos uma coisa, John, o nosso conhecimento. Então, aquilo que você adquirir de conhecimento, ninguém pode tomar de você. Vamos supor, uma pessoa esperta, uma pessoa que tem muito conhecimento e ela se dá bem na vida. Um exemplo, vamos supor, ela tem uma empresa grande. Aí porque ela, se ela perder a empresa, daqui a pouquinho ela tem outra. Porque o conhecimento dela, tudo que ela tem pode ser roubado. Só que o conhecimento dela não. Agora, muito pelo contrário, é uma pessoa que ganha algo muito grande sem ter conhecimento, sem ter experiência. Ela vai perder facilmente. Então você tem que colocar isso na sua mente. Se você quer mudança, se você quer mudar a sua vida, mude a sua mente. Se você mudar a sua mente, ninguém pode roubar aquilo que você mudou e aquilo que você aprendeu de conhecimento na sua vida.
outro conselho ou outro fundamento para você mudar as suas finanças também é você viver abaixo daquilo que você ganha. Você tem que poupar dinheiro, John. Muitas pessoas ganham R$1.000 e gastam 1.500. Como quer viver uma vida boa? Como quer mudar a sua vida financeira, sendo que sempre eu gasto mais do que eu ganho? Então nunca você vai mudar. Você tem que saber os seus limites e pôr limites também. Se você não colocar limites, faça uma lista. Marque aquilo que você gastou e aquilo que você deixou de gastar. Pare de comprar parcelado, porque quando você compra parcelado, você vai ficar escravo durante 10 meses na frente. Você vai gastar aquilo que você pode pagar por mês e você vai ficar escravo por meses ou até anos. Então pare com isso. Vive abaixo daquilo que você ganha, menos do que você ganha, para que você possa comprar tudo à vista e para que a sua vida possa melhorar também. Por que você está falando isso, João? Olha o que diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 20, que vai dizer assim: há tesouro desejável e azeite na habitação do sábio, mas o homem tolo gasta tudo. Ou seja, o homem sábio tem azeite na casa dele, tem azeite de sobra. Está simbolizando, aquele homem sábio vai ter uma boa vida, vai ter de sobra as coisas. Só que o homem tolo, ele gasta tudo. Então eu quero te fazer uma pergunta. De novo, é a mesma pergunta. Você já deve estar pensando, lá vem o João de novo. Pois é. Você é tolo ou tola, ou é sábio ou sábia? Você gasta tudo o que você tem? O problema, muitas vezes, João, é esse. É o vício. É aquele vício, aquele desejo, aquela vontade de gastar tudo. Enquanto não gasta todo o dinheiro, não para. E esse é um problema muito grave. Então, como nós dissemos para você, mude a sua mente. Um exemplo disso, você pode ter parado e pensar, falar assim: João, eu vejo tantas pessoas vivendo bem, tendo uma condição financeira boa. E por que a minha vida nunca muda? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Para de gastar e invista, para que o seu dinheiro possa ser multiplicado. A sua vida não vai mudar se você ficar só gastando dinheiro. Talvez você deve estar pensando: João, mas é difícil. Só que antes de eu falar, eu quero ler um versículo para você entender melhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 18, que diz assim: porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que receberá 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que receberá 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Essa parábola vai dizer acerca de um senhor que tinha seus servos. Aí ele foi lá e entregou talentos. Naquela época, talento era como se fosse dinheiro. Aí ele foi lá e entregou 5 talentos a um, entregou 2 talentos a outro e entregou 1 talento ao outro. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, eles multiplicou o seu talento, eles multiplicou o seu dinheiro. Só que o que ele entregou 1 talento, aquele enterrou. Pode-se dizer que ele gastou aquele talento. Aí o seu senhor, na hora que ele volta, ele vai falar assim: servo tolo e infiel. Se eu soubesse que você ia gastar, eu daria aos banqueiros. Assim, eles devolveriam para mim em juros. Então, o que o servo estava querendo dizer? Em vez de você investir para multiplicar, você gastou. Então, você tem que entender isso. Você nunca vai aumentar, você nunca vai multiplicar a sua vida financeira ou o seu dinheiro se você não investir. Não tem como você sair da situação que você se encontra só gastando e só gastando. Você tem que aprender a investir. Mas você deve estar pensando: João,
na crise que nós estamos, no momento difícil que nós estamos vivendo, como eu vou investir? Olha, eu quero te dizer uma coisa. Eu estava vendo um vídeo e um homem conta uma história muito interessante. Eu achei muito interessante, eu até anotei num papel o que ele disse. E ele disse a seguinte frase: é no fundo do poço que é o melhor lugar para construir um alicerce. Mas aí você deve estar perguntando, João, por quê? Porque quanto mais fundo, é como se fosse um prédio. Quanto mais fundo para baixo estiver a estrutura do prédio, mais alto ele pode chegar. O que eu estou querendo dizer, você pode estar vivendo um momento difícil. Só que você deve estar pensando, João, estou no fundo do poço e não vejo saída. Esse é um ótimo lugar para você construir o seu alicerce. Porque quando você construir o seu alicerce, você pode chegar muito alto que o seu alicerce vai aguentar. Então, este é um ótimo momento. É nos momentos da crise que tem várias mudanças, que tem vários aprendizados. Então, eu sei que é difícil, João, eu sei que é difícil, mas faça um esforço, pare de gastar, economize e comece a investir para que o seu dinheiro possa multiplicar. De pouco em pouco, você chega lá, mas você tem que começar. E o melhor momento para começar é agora, é hoje. Lembre-se disso. O melhor momento não é amanhã e nem depois, mas sim agora. Mas eu já estou falando demais e o John não está falando nada hoje. Então eu quero fazer uma pergunta para você, John. O que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida financeira, John? Bom, João, eu vou passar 7 passos para as pessoas que estão assistindo a gente para poder sair das dívidas, para poder melhorar as suas finanças. E por que 7? Porque eu gosto do 7, é o número da perfeição. Mas vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: viver abaixo do que você ganha. Como o João disse várias vezes aqui, muitas vezes a gente gasta ou tudo que ganha ou acaba gastando mais do que ganha. Às vezes vai lá, parcela no cartão e acha que parcelar no cartão ou dividir, enfim, que você não tem que pagar, só parcelar e pronto. Vai chegar a conta, uma hora ou outra você vai ter que pagar. Aí quando vai ver, a conta tá acima do orçamento da pessoa, tá acima do que a pessoa ganha. E aí ela vai deixando outras contas sem pagar, e vai virando bola de neve, tem juros e isso e aquilo, e acaba piorando a situação. Então a gente tem que viver abaixo do que ganha. Se você ganha, sei lá, R$1.200, dá para você viver com R$1.000 tranquilamente. Se você ganha 1.500, dá para você viver com 1.200. Reserve um dinheiro, guarde um dinheiro, que é os próximos passos que eu vou falar. Mas o primeiro passo é esse: você viver abaixo do que você ganha, viver com menos do que você ganha. E o segundo passo é parar de parcelar. Pare de parcelar, seja no cartão, seja fazendo empréstimo, seja no carnê, enfim. Pare de parcelar, pare de dividir as suas contas, que, como eu disse, muitas vezes a pessoa compra parcelado achando que não tem que pagar. Ela simplesmente vai lá e passa o cartão. Gostei, tá passando numa loja, gostei dessa roupa, não tô com dinheiro aqui, vou parcelar. Passa na outra loja, vou parcelar. E fica nisso. Na hora que chega a fatura do cartão que vai ver, aí vai lá e paga o mínimo do cartão, aí já o juro sobe lá em cima, aí no outro mês chega o restante do mês passado mais o do outro mês e fica nisso, e vai virando uma bola de neve. Então pare de parcelar. Esse é o segundo passo. Quando você começar a viver abaixo do que você ganha, você vai conseguir juntar um dinheiro e você vai começar a comprar as coisas à vista. Isso vai fazer com que você pare de parcelar. Não é uma coisa que você vai fazer da noite pro dia. Não é eu falar aqui pra você, pare de parcelar, vai simplesmente quebrar o seu cartão aqui agora e vai parar. Não, muitas vezes a gente ainda tem a necessidade de alguma coisa. Então é algo que você vai fazer progressivamente. Você vai começar a parar de parcelar e vai começar a comprar à vista com aquilo que você está poupando, porque você está vivendo abaixo do que você ganha. E uma hora ou outra você não vai mais ter contas parceladas, não vai mais ter conta no cartão de crédito ou carnê que seja, e você vai começar a sempre comprar à vista. Inclusive o John falou aqui sobre quebrar cartão, e eu tenho um amigo que ele não estava sabendo lidar com o cartão, porque o cartão estava dando uma capacidade maior do que ele realmente tinha. Então aquilo estava prejudicando ele. E o que ele fez, João? Foi lá e quebrou o cartão. E várias pessoas lutam para conquistar cartão. Nossa, eu quero um cartão. No meu score tá baixo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Hoje você pode ver que as pessoas, hoje é quase obrigatório
você ter um score alto para comprar alguma coisa. Você tem que comprar no cartão para ter o score, você tem que ter conta em alguma loja para ter score, e tudo isso é porque é no que eles mais ganham, é no que a loja mais ganha, é no parcelamento. Se tem um conselho para mim te dar é esse: pare de parcelar. Sim, exatamente, João. Eu pelo menos particularmente, prefiro ter dinheiro para comprar tudo à vista do que ter um cartão para parcelar tudo que eu preciso. Muitas vezes a pessoa fala, é bom ter um cartão, você parcela, não sei o que, mas tem que pagar, de qualquer forma tem que pagar. Então é muito melhor você ter o dinheiro, você não ser escravo daquela pessoa, do banco que está te emprestando, e você ter o dinheiro para comprar tudo à vista. E muitas vezes a pessoa acha que não tem dinheiro para comprar algo à vista e acaba escolhendo o cartão de crédito como uma opção porque parece ser mais viável, porque o cartão de crédito dá algo a mais para a pessoa, né? Dá uma condição a mais para a pessoa. Só que isso é uma grande ilusão que os bancos fazem, que as lojas fazem para você acreditar nisso. Porque você está pegando emprestado dele, ele está te dando uma condição maior, mas você vai ter que pagar de uma forma ou de outra, você vai ter que pagar e com juros ainda, o que é pior. E você vai estar sempre escravo daquele banco, sempre escravo daquela loja. Então por isso parcelar é uma coisa muito ruim, você deve parar de parcelar, porque isso é uma grande ilusão. É muito melhor você ter dinheiro para comprar tudo à vista do que você ter um cartão para parcelar tudo e continuar sendo escravo dessas lojas, sendo escravo desses lugares onde você compra. E a vantagem também, John, é que se você comprar à vista, um exemplo, o banco ele te dá condições, vamos supor, você quer comprar uma coisa de R$1.000. Aí tá, você vai lá e passa o cartão, o banco te dá condições de você comprar aquilo na hora. E é isso que o banco trabalha, ele trabalha em cima da sua ansiedade. Aí você vai lá e comprar na hora lá, tal, beleza? Aí você paga esses R$1.000, um exemplo, você paga com juros para ele, um exemplo de uns R$1.200. A gente dá a condição. Agora se você comprar à vista, se você economiza e junta dinheiro, se o valor é R$1.000, você vai lá na loja e fala assim, eu vou pagar à vista, tem como você fazer um desconto? Você paga menos. Então pode ver aí, um exemplo, se você paga R$900 à vista, em vez de pagar 1.200, você paga 900. Olha quanto você economizou. 900, 1.000, 1.100, 1.200. Só nisso daí você economiza R$300. Em um simples fato de não ter ansiedade e querer adquirir aquilo lá na hora. Então são coisas simples, mas são coisas que fazem totalmente diferença na sua vida. Sim, exatamente. E vamos para o terceiro passo aqui, né, que a gente já falou sobre viver abaixo da média, viver abaixo do que você ganha, na verdade, parar de parcelar. E o terceiro passo é você investir o dinheiro. Já que você está vivendo abaixo do que você ganha, você está sobrando esse dinheiro, você está poupando, você pode investir esse dinheiro. Eu aconselho investir mais ou menos no começo 10 a 20% do que a pessoa ganha. E aí você pode variar o seu investimento. Você coloca um pouco em investimento onde vai te retornar no longo prazo, você vai multiplicar o dinheiro, e o outro você coloca para poupar, ou seja, para quando você precisar comprar algo à vista, como a gente acabou de dizer. Então, vamos supor que metade do que você está poupando, você está poupando R$200 por mês, R$100 você vai investir, R$100 você vai poupar para o caso de você ter que comprar alguma coisa à vista. E muitas vezes é muito bom comprar as coisas à vista, é muito bom poupar, porque muitas vezes acontece alguma coisa, vamos supor, quebra o carro, alguma coisa do tipo, você tem um dinheiro para ir lá e pagar à vista. Agora imagina se você não tivesse, você ia ficar naquela correria, pedindo emprestado para familiar, para amigo, uma dor de cabeça enorme. Agora quando você consegue poupar, quando você consegue juntar dinheiro, é muito mais fácil, as suas finanças são muito melhores, você tem um alívio financeiro, você consegue respirar mais, sem ter esse tipo de problema. Então invista o seu dinheiro, dá uma estudada, como eu disse, leia livros, dá uma estudada sobre investimento. A gente não vai se aprofundar nesse assunto aqui, porque aqui é um canal de religião, a gente não fala sobre dinheiro. Mas a gente pode até enviar algum conteúdo fechado só para vocês, só para as pessoas que acompanham nosso conteúdo sobre finanças. Mas a gente pode pensar sobre isso. Mas por enquanto, dá uma estudada sobre investimento, onde você vai colocar esse dinheiro, dá uma analisada certinho, porque muitas vezes vai colocar num lugar arriscado, não entende sobre investimento, então é bom estudar sobre esse assunto, mas tem muito investimento que vai te render ali
um juros composto todo mês. E ao invés de você estar pagando juros para outra pessoa, para um banco, para uma loja, você vai estar ganhando juros. As pessoas, o próprio governo tem aí Tesouro Direto, que o próprio governo te paga juros para você emprestar dinheiro para ele. Isso é muito interessante. Você vai estar ganhando dinheiro a mais ao invés de gastando dinheiro a mais. E as suas finanças vai melhorar muito. Então, por isso, esse terceiro passo de investir dinheiro é muito importante, um dos mais importantes. E você já deve ter ouvido aquela frase também que dinheiro faz dinheiro. E é exatamente isso. Se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir. Mas se você tiver dinheiro e investir dinheiro, vai retornar dinheiro. Sim, exatamente. Vai chegar uma hora que o seu dinheiro vai estar trabalhando para você, porque o próprio dinheiro que você tem investido vai estar fazendo mais dinheiro com os juros compostos e assim por diante. Isso é uma coisa muito boa que vai melhorar muito as suas finanças. E o quarto passo que eu gostaria de falar aqui é para você valorizar o seu tempo e parar de gastar o seu tempo com coisas que não vão te acrescentar, como novela, filme, Netflix, enfim. É lógico que você não vai parar completamente. Nunca mais vou assistir novela, nunca mais vou assistir filme. Você pode assistir, só que você tem que saber que tem que ter um limite, né? Tem você um não tempo pode, certo, né? Você não pode ficar o dia todo assistindo. Você tem que reservar um tempo para você, para se desenvolver, para ler um livro, para ler a Bíblia, para fazer uma oração, para se desenvolver tanto fisicamente quanto espiritualmente ou mentalmente. Então, parar de consumir o dia todo conteúdo, coisas que não vão te agregar em nada, e investir parte do seu tempo em coisas que vão te trazer um sucesso, que vão fazer você mudar de vida em todas as áreas, não só financeira, mas em todas as áreas, como espiritual, lendo a Bíblia, por exemplo, ou orando. Então, pare de gastar o seu tempo com coisas que não vão te acrescentar. Esse é o quarto passo que a gente já havia dito aqui antes. Então, muitas vezes, o tempo que você está gastando com filme, com série, com novela, você poderia, por exemplo, estar fazendo um brigadeiro para vender para os seus familiares, para os seus amigos, para melhorar suas finanças, para criar uma renda nova. Se de repente você trabalha, se você já tem um trabalho, você vai ter uma renda extra. Então, muitas vezes, esse tempo pode ser gasto tanto com o aprendizado, como eu disse antes, quanto para produzir outras coisas novas, para produzir coisas melhores para sua vida, que vão acrescentar a sua vida e te ajudar no médio e longo prazo. Então, muitas vezes a gente está gastando muito tempo com coisas fúteis e não estamos valorizando as coisas que realmente são importantes. E o quinto passo é começar hoje. Sim, isso é óbvio, começar hoje. A gente tem que começar as mudanças a partir de hoje. Eu queria te perguntar uma coisa, João. Qual que é o melhor momento para se plantar uma árvore? Hoje? Na verdade, esse é o segundo melhor momento. O primeiro melhor momento para se plantar uma árvore é há 5 anos atrás. Mas como a gente não pode voltar no tempo, o melhor momento, o segundo melhor momento que a gente tem em mãos para plantar uma árvore é hoje. Pois daqui 5 anos ela vai nascer, ela vai estar crescendo, vai estar dando frutos. Então é exatamente isso. Se você quer colher os frutos, se você quer melhorar de vida, você precisa começar hoje. Você precisa começar o quanto antes. Se pudesse começar ontem ou há 5 anos atrás, seria melhor. Mas já que não dá, comece hoje. Comece a fazer as suas mudanças de pouco, como diz a Bíblia. Se você é fiel no pouco, você também vai ser fiel no muito. E se é mesquinho no pouco, também vai ser mesquinho no muito. Então muitas vezes a pessoa fala, não consigo mudar porque eu ganho R$1.000. Quando eu ganhar 2.000, eu mudo de vida. Aí chega nos 2.000, continua a mesma coisa. Quando eu ganhar 5.000, eu mudo de vida. Chega nos 5.000, fica a mesma coisa. Então você tem que aprender a ser fiel com o pouco que você tem e começar hoje. Começar a poupar, parar de parcelar e investir esse dinheiro que você está poupando. Um exemplo disso que o John falou é um exemplo, vamos supor, eu ganho R$2.000 e aí eu ganho lá tal, beleza. Eu não sou fiel, não faço nada com aquele dinheiro e só gasto. Aí quando eu chegar, aí eu falo, quando eu ganhar R$5.000, eu pego e começo a investir. Aí eu começo a ganhar R$5.000, João. Aí o que é que uma pessoa normal faz? Vai lá e compra um carro, ou compra um melhor carro. Vai lá e gasta. Aí ele fala assim, nossa, o dinheiro que era pra mim guardar ou investir, pra mim ter plantar, pra mim colher. Aí ele vai lá e gasta. E ele fala assim, eu falei que quando eu tinha R$5.000, só que agora também não dá. Quando eu tiver R$10.000, eu pego e começo a investir. Então, se você não começar agora, se você não começar a saber administrar agora, você não vai saber administrar por grandes quantias. Um exemplo disso cada um tem sua opinião sobre isso. Pelo menos eu não acho correto isso, mas
várias pessoas jogam na loteria e várias pessoas realmente ganham. Só que uma grande porcentagem das pessoas que ganham na loteria não tem esse dinheiro. Por quê? Porque ela não soube administrar. Ela não sabe administrar porque ela não tem experiência e não foi fiel no pouco. Então quando chegar no muito também, ela vai perder muito rápido. Então esse é um exemplo que eu quero te dar, não estou te influenciando nada, só estou dando um exemplo para que você possa entender que o mais importante é começar no pouco, é ser fiel no pouco e começar agora. Como você disse, estatisticamente 96% das pessoas que ganham na loteria perdem todo o dinheiro. Ou seja, são 19 de 20 pessoas. A cada 20 pessoas que ganham na loteria, 19 perde todo o dinheiro. Por quê? Porque ele não soube ser fiel no pouco. E de repente ele ganha muito, também não vai ser fiel, vai acabar gastando mais do que ganha. É a mesma coisa da pessoa que diz que ganha R$1.000, aí gasta 1.200 por mês. Aí começa a ganhar 2.000, gasta 2.500. Começa a ganhar 5, sempre está gastando mais do que ganha. Então por isso que eu disse, você tem que viver abaixo do que você ganha e você tem que ser fiel no pouco. Você tem que aprender a juntar, a poupar e investir o pouco que você tem. E o mesmo acontece ao contrário. Muitas vezes um rico perde toda a sua fortuna, perde todo o seu dinheiro e constrói tudo do zero. Se a gente for ver histórias de muitas pessoas que hoje são ricas, milionárias ou bilionários, eles faliram várias vezes. E mesmo assim eles construíram tudo de novo do zero. Donald Trump, por exemplo, é um deles, que acabou falindo e ficou devendo bilhões. E mesmo assim ele conseguiu construir tudo do zero e pagou a sua fortuna de novo. E pagou as dívidas que ele tinha. Então, vários e vários desses homens, se você pesquisar a história de alguns deles, você vai ver que muitos faliram várias vezes e construíram do zero, porque eles já têm a mentalidade de sucesso, eles já conseguem construir uma riqueza muito grande. Ou seja, eles foram fiel no pouco e eles também foram fiel no muito. Por mais que alguma coisa, algum erro, alguma coisa deu errado e fez com que ele perdesse tudo, ele vai conseguir construir tudo de novo. Então isso é muito importante, você ser fiel no pouco que você ganha e você vai conseguir construir uma vida abundante, uma vida próspera. E o sexto passo é: não seja preguiçoso, como diz em Provérbios 20:13. Por quê? O que diz nesse versículo? Não ames o sono para que não venha a pobreza. Ou seja, se você sempre viver preguiçoso, apenas querendo dormir ou sem querer fazer nada, você sempre vai continuar com a mesma vida e não vai mudar de vida. É como dizia Albert Einstein: insanidade, tolice, é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Você tem que fazer coisas que a maioria das pessoas não estão fazendo. Então, muitas vezes aparece alguma oportunidade de você fazer uma renda extra, de você fazer, como eu citei antes, um brigadeiro para vender, alguma coisa para vender, uma rifa, não sei, qualquer coisa, qualquer oportunidade, e você tem preguiça de fazer. Então, não tenha preguiça, vai lá e faz. Se você quer mudar de vida, se você quer mudar as suas finanças, vai lá e coloque em prática e você vai conseguir mudar. Então esse é o sexto passo: não seja preguiçoso. E o sétimo passo é: acredite em Deus, que é o principal. Muitas vezes a pessoa não tem fé, ela eu não sei se vai dar certo, eu não sei se isso e aquilo, o que eu faço, como que eu faço. Simplesmente acredite em Deus, ore, ajoelhe, converse com Ele, né? Confie nele e com certeza você vai conseguir mudar de vida. Porque se você coloca Deus na frente em todas as coisas, pode ter certeza que Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar a solução e Ele vai mostrar a luz no fundo do túnel. Quando nós colocamos Deus na frente de tudo, nós temos a certeza da vitória. Ore, peça a Deus para que Deus ele possa te dar ideias, para que Deus ele possa abrir a sua mente, te dar sabedoria, como Deus ele deu sabedoria para vários homens na Bíblia, inclusive o homem que se chama Salomão, o homem mais sábio que já existiu e vai existir. A Bíblia mesmo fala que não vai haver homem mais sábio que Salomão. E se você for ver, Salomão ele foi um homem muito sábio, ele foi um homem que tinha muitas riquezas, ele teve várias coisas, ele fez vários livros da Bíblia, ele escreveu vários livros da Bíblia, porque ele era um homem muito sábio, porque o próprio Deus tinha dado sabedoria para ele. Então peça para Deus te dar sabedoria, para Ele abrir a sua mente e te dar estratégias para que você possa sair dessa situação. Pesquise na internet ideias para você investir, ideias para você sair dessa situação e para que você possa investir seu dinheiro também.
Exatamente. E o vídeo vai ficando por aqui. A gente falou bastante sobre finanças. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, comente aqui. Comente a data de hoje e o que você vai fazer para mudar. Em quanto tempo você vai mudar? Em 2 ou em 3 meses você vai parar de parcelar? E depois de 2 ou 3 meses você volta aqui no seu comentário e comente. No seu próprio comentário você comenta embaixo respondendo o que mudou em sua vida. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Então aplique tudo que a gente ensinou aqui para você poder mudar as suas finanças e resolver a sua vida, mudar a sua vida, melhorar ela. Então o vídeo vai ficando por aqui. Comente aqui embaixo o que vocês achou, como o John falou também. Comente assuntos que vocês têm dúvida, que vocês querem melhorar. Comente aí assuntos que vocês querem que a gente grava também. Que nós iremos gravar vídeos, nós vamos ver os comentários. Comente o que você achou. Compartilhe esse vídeo com alguém também. Vai lá, compartilhe no seu WhatsApp, para sua mãe, para seu parente, para alguém que você sabe que passa por dificuldades e precisa ouvir o que nós falamos para você. Compartilhe este vídeo também. Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal para que todas as vezes que nós postar vídeos, você fique por dentro e assista esses vídeos também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comente o que vocês achou, porque o seu comentário é muito importante para que nós possamos saber o que nós precisamos melhorar e para que nós possamos gravar conteúdos cada vez melhor para vocês. Exatamente, se inscreva no canal e ative o sininho, coloque lá no sininho para você receber todas as notificações, para receber todos os vídeos novos que a gente posta. Estamos postando vídeo todos os dias e eu aposto que esses vídeos vão te ajudar bastante. E se você quer aprender a ter mais intimidade com Deus, eu tenho um questionário onde você responde 4 perguntas para descobrir qual é o seu nível de intimidade com Deus e você vai aprender como aumentar essa intimidade com Deus. Então o link desse questionário vai estar aqui. O primeiro link da descrição é o link do questionário. Abre lá, responde essas perguntas e aprenda a aumentar a sua intimidade com Deus. Então, por enquanto é só. Aqui do lado também vai estar aparecendo alguns vídeos. Você pode assistir esses vídeos que são recomendados. Então, um grande abraço. E segue João lá no Instagram também, que está aqui embaixo. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Te esperamos.